Séculos antes de Pé Grande ser chamado de Pé Grande, culturas antigas ao redor do mundo já entendiam o que esses seres são, e então a sociedade moderna apagou esse conhecimento. Veja, antes mesmo de a América do Norte existir como conceito, antes de haver câmeras, cientistas ou céticos, pessoas de todo o mundo já descreviam o mesmo tipo de ser e não era um animal, mas também nem sempre era algum monstro desconhecido. Como você está prestes a ver, os antigos descreviam um tipo de pessoa, coberta de pelos, vivendo fora da civilização, evitando os humanos comuns. Mas a parte mais perturbadora é que essas culturas não tinham nenhum contato entre si. Meu povo, nós dizemos na verdade que os Sasquatch e Yi são os ancestrais originais dos nossos seres humanos. Quando comecei essa investigação, eu não estava procurando por mitologia antiga, eu estava pesquisando evidências físicas, pegadas, comportamentos, padrões. Quanto mais eu me aprofundava, mais percebia algo sinceramente desconfortável. O que os pesquisadores modernos estão tentando entender, as culturas antigas já reconheciam. E uma vez que você entende a verdade sobre o que eles sabiam sobre o Sasquatch, não tem como desver. Comportamento, não crença. Como eu disse, eu não comecei toda essa jornada tentando provar nada antigo. Eu não estava procurando mitologia ou algum significado oculto, eu estava tentando entender o comportamento moderno do Pé Grande. Então, eventualmente, eu passei para as coisas que não fazem sentido, pelo menos não no papel. Rastros que de repente param. Por que os encontros tendem a parecer intencionais? Porque as pessoas relatam consistentemente a sensação de estarem sendo observadas, muitas vezes sem realmente verem nada. Por que esses seres parecem sempre ficar fora de alcance? Após meu primeiro encontro, soube que o Pé Grande era real. E, compreensivelmente, presumi, portanto, que eles deviam se comportar como criaturas biológicas normais, com instinto, não inteligência verdadeira, previsibilidade, algo que faça sentido científico. Mas quanto mais eu investigava, menos sentido as coisas faziam. Então comecei a voltar no tempo, não exatamente para as lendas, mas para a história, para os registros mais antigos que temos de pessoas descrevendo encontros com esses seres. No começo, para ser bem honesto, eu basicamente esperava folclore vago, histórias simbólicas, contos de fogueira altamente exagerados. Mas não foi isso que eu encontrei. O que eu encontrei foi algo muito mais específico. Veja, em todo lugar que eu olhava, a mesma coisa continuava acontecendo repetidas vezes. Esses seres eram conhecidos e reconhecidos por dezenas de culturas antigas ao redor do mundo, mas eles não eram descritos como animais. Nem de longe, e no começo, sinceramente, isso me pegou de surpresa. Quero dizer, pense nisso. Se as culturas antigas estivessem apenas vendo algum tipo de macaco desconhecido, elas teriam colocado ele junto com ursos, lobos e outros animais selvagens perigosos conhecidos. Mas elas não fizeram isso, nem na América do Norte, nem na China, nem na Austrália, nem na África e nem nas ilhas do Pacífico. Em vez disso, usaram palavras que se traduzem como povo da floresta, povo peludo, povo da montanha, povo selvagem, pessoas. Nessa época, me deparei com algo que mudou totalmente como vejo o fenômeno do Sasquatch. O Sasquatch. E ele não quer mais nada com os seres humanos agora, sabe? E também dizemos que foi quando eles começaram a reaparecer, a se mostrar e a voltar a se comunicar com os seres humanos novamente. É isso que fazem agora. Pessoas escolhidas são tocadas pelo espírito e os Sasquatch guiados até elas para entregar mensagens especiais. Veja, muitas culturas tradicionais não dividiam o mundo apenas entre humanos e animais. Havia uma terceira categoria. Os antropólogos, na verdade, têm um termo para isso. Eles os chamam de pessoas não humanas. Agora, muita gente ouve essa expressão e simplesmente acha que é um palavreado acadêmico, mas na verdade é uma ideia bem simples. Em muitas visões de mundo indígenas antigas, a condição de pessoa não se limita a um ser humano que vive em uma aldeia.
A condição de pessoa é uma categoria para qualquer coisa que tenha agência, qualquer coisa capaz de fazer escolhas conscientes, qualquer coisa que possa decidir inteligentemente te observar, te evitar, te testar, te alertar. Ok, pessoal? Estou caindo fora daqui, ou te punir. Em outras palavras, uma pessoa é um ser que se comporta com inteligência social, não algo que você pode reduzir a instintos, cadeias alimentares e padrões de migração. E uma vez que você entende isso, começa a explicar por que esses seres eram tratados de forma tão diferente dos animais em tantas culturas antigas diferentes. Fique comigo, pois em breve você verá exemplos específicos do que descobri. Sinceramente, são chocantes quando chega ao ponto. A questão é que esses seres não são animais selvagens, e eles não eram vistos dessa forma pelos antigos. Animais selvagens são caçados, capturados, esfolados e comidos. Esses seres não são, mas também não são deuses. Deuses são invocados, suplicados, apaziguados. Em vez disso, esses seres muitas vezes são tratados como o pior tipo de vizinho. Aquele tipo que você realmente não entende, não quer ofender e com certeza não quer encontrar sozinho à noite. Como você está prestes a ver, é nessa categoria que o pé grande continua se encaixando. Em culturas antigas de todo o mundo, algo entre animal e espírito, algo com intenção, vivendo fora do sistema humano, compartilhando o mesmo mapa, mas não o mesmo mundo. Agora, vou ser honesto, pessoal, tudo isso me atingiu bastante enquanto eu fazia essa investigação. Por um lado, eu sou cristão e não tenho muita certeza do que fazer com as implicações teológicas de outras pessoas além do Homo sapiens andando por aí na Terra. Mas aqui está o que torna esse assunto ainda mais revolucionário. Essas tradições antigas sobre o que chamamos de pé grande hoje em dia, elas não parecem fantasia, parecem um guia de campo, como conhecimento de sobrevivência. Se você já passou um tempo pesquisando história, então vai perceber a diferença nos estilos de escrita de que estou falando. Um conto de fadas serve para entreter você, mas o que você está prestes a ver neste vídeo foi feito para manter as pessoas vivas. São avisos sobre onde não ir, quando não viajar, quais rios você não deixa as crianças chegarem perto à noite. Por que caçadores nunca acampavam em certos vales? Por que grupos inteiros de antigamente abandonavam uma área se encontrassem os sinais errados? Porque a questão não era uma história assustadora e divertida para manter as crianças na linha, a questão era esse limite. Essas culturas antigas de várias partes do mundo estavam basicamente desenhando um mapa invisível sobre a paisagem. Zonas seguras, zonas humanas, e então os lugares onde você não vai, os lugares que pertencem a outra coisa. É por isso que tantos desses relatos antigos incluem detalhes que refletem os relatos modernos. Pegadas, barulhos, pedras sendo atiradas, coisas desaparecendo, acampamentos sendo rondados, aquela velha e profundamente humana sensação de estar sendo observado por algo assustador, não é? Era uma vez. Escuta, não vá lá. E quando essa mesma abordagem prática, baseada em avisos, aparece repetidas vezes em cultura após cultura, com oceanos literais entre elas. É aí que isso deixa de parecer folclore, e pelo menos para mim, começa a aparecer um padrão de reconhecimento. Então, nesse ponto da investigação, estava bem claro para mim que eu não estava mais atrás de algum animal desconhecido. Eu estava procurando por algo que as culturas antigas entendiam como uma espécie de inteligência humanoide paralela, algo que vivia fora da sociedade, algo real, físico, intencional, e só isso já era perturbador o suficiente. Mas então comecei a encontrar evidências físicas que, sinceramente, abalaram toda a minha visão de mundo, evidências que não eram apenas tradição oral também. Estava literalmente gravado em pedra. O Homem Peludo da Califórnia, escondido nas colinas da Califórnia, é um sítio antigo conhecido como os pictogramas da Pedra Pintada, que são anteriores ao contato europeu.
Entre eles está uma grande figura humanoide ereta, coberta de pelos. Na verdade, mais de uma, o que parece ser um grupo familiar desses seres. E aqui está a parte que realmente importa. A tribo local Jokuts ainda identifica esses seres hoje em dia. Eles sabem o que é. Eles o chamam de Mayak Datat, ou Homem Peludo. E ele não é um símbolo nem uma metáfora. Não de acordo com as pessoas que estiveram nesta terra por mais tempo, Mayak Datat é um ser real. De acordo com a tradição Yokut, Mayak Datat anda ereto, vive nas montanhas e sai à noite. Ele rouba comida, assusta as pessoas e, em algumas histórias, até protege os humanos matando grandes predadores como ursos ou onças pardas. As crianças Yokut eram frequentemente avisadas para não se aproximarem de certas áreas depois do anoitecer, porque ele poderia pegá-las e comê-las se estivesse com fome. Só isso já se encaixa de forma desconfortavelmente precisa com muitos relatos modernos do Pé Grande. Como no caso de Denis Martin, em 1969, Denis tinha 6 anos quando desapareceu nas grandes montanhas fumegantes enquanto fazia uma caminhada com sua família. Em um momento ele estava lá, no seguinte ele havia sumido. O que se seguiu foi uma das maiores buscas da história do Parque Nacional. Centenas de voluntários, soldados, helicópteros, cães. Ainda assim, nunca encontraram vestígios dele. Como pai de uma criança de 8 anos, essa história sempre me tocou profundamente. Mas há um detalhe que ainda levanta suspeitas até hoje. Todas essas décadas depois, mais ou menos na mesma época em que o menino desapareceu e na mesma região geral das grandes montanhas fumegantes. Uma testemunha, e não era um dos membros da família, aliás, relatou ter visto uma figura grande, coberta de pelos, com aparência rude, andando de forma bípede na floresta, carregando algo sobre o ombro. Agora, as autoridades nunca ligaram esse avistamento a Denis e ao seu desaparecimento. Oficialmente, não há provas do que aquela pessoa viu. Mas qualquer um que tenha analisado seriamente um grande número de encontros com o Pé Grande não pode deixar de reconhecer um padrão. Uma criança desaparece em um terreno selvagem e acidentado, sem trilha, sem evidências, sem explicação clara, e uma estranha figura humanoide e peluda é relatada nas proximidades. Isso faz você pensar, não faz? Mas voltando a Painted Rock, tem um detalhe que realmente me chamou a atenção. Se você olhar de perto para a maior figura no pictograma, há linhas verticais abaixo dos olhos dela. Agora, no começo eu não fazia ideia do que aquilo era, então pesquisei mais sobre esse detalhe específico. De acordo com a tribo, aquilo são lágrimas. Eles dizem que Mayak Data está triste porque os humanos têm medo dele. Agora, pense nisso por um instante. Isso não parece a descrição de um monstro mitológico típico, parece mais uma relação. Não é só uma criatura de uma história de terror. Pelo menos para os Yokuts, não é assim. É uma memória coletiva de convivência entre dois grupos diferentes de pessoas. E o que torna isso tão poderoso é que esse sítio antigo não é uma atração de criptozoologia fabricada. Ele é realmente considerado sagrado. A tribo Yokuts ainda reza lá regularmente. Eles até construíram um centro de cura nas proximidades por causa da antiga associação da área com restauração espiritual. Então não estamos mais lidando com histórias de fogueira, estamos lidando com arte pré-contato. Isso bate perfeitamente com o testemunho indígena vivo, uma tradição contínua que atravessa milênios, descrevendo grandes humanoides cobertos de pelos, que andam eretos, vivem nas montanhas, evitam pessoas e sentem emoções. Agora, como eu já sugeri, nesse ponto da minha investigação, eu já estava chocado com o quanto esse conhecimento antigo se encaixa com os relatos modernos de encontros com o Sasquatch. Mas então eu ampliei o foco e as coisas ficaram ainda mais estranhas. Veja, a Califórnia não é um caso isolado, na verdade é só o começo. O país dos povos peludos da antiga China. Foi aqui que realmente deixou de parecer algo local. Veja, quando saí da América do Norte com essa investigação, sinceramente esperava que essa hipótese fosse desmoronar bem rápido.
Culturas diferentes, crenças diferentes, metáforas e simbolismos diferentes. Com certeza esse motivo antigo do homem peludo era apenas regional, mas não foi isso que encontrei. Este ano, descobri que a pegada é muito. Encontramos várias centenas de pegadas e fizemos moldes de 10 delas. A China antiga tem um texto chamado Shenhai Jing, ou o clássico das montanhas e mares. Ele data de mais de 2000 anos atrás e parece um catálogo geográfico e etnográfico do mundo, como era entendido na época. Ele descreve terras, rios, povos, animais e também regiões estranhas além da civilização. E enterradas, dentro dele, há algo chamado Mao Mindirguar, que se traduz literalmente como o país do povo peludo. Essas pessoas peludas são descritas como de forma humana, com corpos cobertos de pelos, vivendo em regiões remotas além da sociedade estabelecida. Mas o que me chocou pessoalmente não foi apenas a descrição física, foi a classificação. Mais uma vez, esses seres não estão listados junto com os animais. Eles estão claramente listados junto com as pessoas. Eles são tratados como uma população, um grupo, uma cultura, habitante às margens do mundo conhecido. E isso importa. A coisa que você precisa entender é que os escritores chineses antigos eram meticulosos quanto à categorização. Os espíritos eram descritos de uma maneira, os deuses eram descritos de outra, os animais eram descritos de forma muito específica. Mas esses seres peludos da natureza selvagem eram descritos da mesma forma que tribos de humanos remotos eram catalogadas como habitantes. E mais uma vez, vemos o mesmo padrão. Eretos, cobertos de pelos, vivendo fora da civilização, difíceis de se aproximar e, talvez o mais importante, tratados como reais pelos antigos. Um continente diferente do Painted Rock, mas claramente da mesma categoria. Nesse ponto, comecei a sentir genuinamente que estava circulando algo muito maior do que apenas o pé grande. Mas antes de seguir com minha investigação para a Austrália, me deparei com algo muito mais antigo do que qualquer coisa que eu tinha visto até agora. Há 4000 anos, na antiga Mesopotâmia, existia uma figura chamada Enkidu. Ele aparece na Epopeia de Gilgamesh. É literalmente a história escrita mais antiga de que temos conhecimento em toda a Terra. Enkidu é descrito como um homem selvagem da natureza, totalmente humano em forma, mas coberto de pelos. Vivendo entre os animais, existindo fora da civilização humana, até que ele é finalmente trazido para viver entre as pessoas. Mas o que mais me chamou a atenção não foi o arco da história que Enkidu segue nesse conto épico. É o quão antigamente, de novo, há mais de 4 milênios, os escritores já tinham claramente o conceito de um homem peludo, selvagem, que vivia afastado da civilização, mas não era um animal nem um deus. E como eu disse no começo do vídeo, essa categoria existia muito antes de nós. Os ocidentais começaram a chamar esses seres de pé grande. É por isso que eu tenho que rir quando os céticos, na seção de comentários, tentam me convencer de que o pé grande foi inventado por algum lenhador nos anos 1950. Não exatamente, de qualquer forma. Na minha investigação, em seguida, me deparei com a Austrália, os homens peludos da Austrália. A Austrália rapidamente destruiu qualquer ideia restante que eu tinha de que isso era apenas uma coisa do hemisfério norte. O que eu venho pesquisando há 50 anos agora era um yaoi. Tudo começou com um yaoi, primeiro. Quando eu tinha 14 anos, assim como muitos acreditam hoje, eu achava que lidávamos com uma criatura grande, semelhante a um macaco, primata, hominídeo ou neo-hominídeo. E conforme fui recebendo mais informações das pessoas sobre o jeito que eles andam, o jeito que supostamente correm, logo percebi que você nunca vê gorilas correndo. E certamente não conhecemos nenhum macaco que possa imitar um humano desse jeito, então estávamos lidando com algum tipo de humano primitivo. Mas o que era isso? Muito antes da palavra yaoi,
que é a versão australiana do pé grande existir como termo, as culturas aborígenes australianas já descreviam seres grandes, cobertos de pelos, parecidos com humanos, vivendo no interior do país e ao longo de escarpas remotas. Uma das fontes mais fortes vem diretamente do povo Darawal. Eles descrevem seres conhecidos como Watanguri, homens peludos, e em algumas tradições, assustadoramente, homens peludos gigantes. Essas também não são histórias coloniais, são relatos de autoria indígena que descrevem esses seres como habitantes reais da Terra, vivendo entre as montanhas e o mar, circulando por leitos de rios e vegetação densa e assustando pessoas que se aventuravam sozinhas muito longe na mata. Mais uma vez, repare na forma como isso é apresentado. Não são deuses, não são espíritos, não são metáforas, mas sim pessoas do mato. Pessoas que você evita se valoriza sua vida. Está escuro demais para ser um canguru. E esse mesmo padrão aparece em toda a Austrália, com nomes diferentes dependendo da região. Não é apenas uma criatura, mas várias tradições locais descrevendo a mesma categoria de ser. Ereto, coberto de pelos, mais forte que os humanos, vivendo fora dos assentamentos. A essa altura, a consistência de tudo isso, enquanto eu investigava, estava começando a parecer um pouco assustadora. Estamos falando de culturas antigas, separadas por oceanos, sem contato, sem mitologia compartilhada e, certamente, sem nenhuma forma que conheçamos de influenciar umas às outras. Ainda assim, todas descrevem o mesmo tipo de ser. Neste ponto, eu poderia ter encerrado minha investigação e ainda assim teria um argumento muito forte. Mas então, cheguei ao meu país natal, o norte do Canadá, e foi aí que essa estranheza crescente ficou pessoal quando acampamentos inteiros fugiram do norte do Canadá. Acrescenta algo importante a esse quadro, porque aqui as histórias não são apenas poéticas ou simbólicas, elas são práticas, são basicamente guias de sobrevivência. Entre os povos Dene, por exemplo, existe uma antiga tradição oral sobre seres chamados Nakani, homens selvagens cobertos de pelos que vivem em florestas e montanhas remotas. Agora, eu sei que estou começando a soar como um disco riscado aqui, com essas características, mas tenha paciência comigo. A conclusão vale a pena, eu prometo. Esses Nakani eram descritos como grandes, poderosos e perigosos. Eles rondam os acampamentos à noite, jogam gravetos ou pedras, roubam comida e, às vezes, são culpados por desaparecimentos. Mas, mais uma vez, o que realmente me chamou a atenção não foram apenas as descrições físicas, e sim a reação dos povos que registraram esse conhecimento. Acampamentos inteiros abandonavam seu território se acreditassem que um Nakani estava por perto. Famílias fugiam para ilhas em lagos ou se mudavam para quilômetros de distância em vez de permanecer no local. As pessoas não mudam toda a sua vida por causa de contos de fadas. Seja lá o que fosse isso, era real o suficiente para mudar todo o padrão de migração deles. E novamente, repare como esses seres eram compreendidos pelos antigos povos indígenas, não como animais ou algo que você caça. Eles eram tratados, mais uma vez, como algo semelhante ao humano, perigoso e fora da sociedade. Algo que observa, algo que espera, algo que você não desafia. A essa altura, eu já estava claramente vendo os mesmos traços comportamentais se repetindo em diferentes culturas em seus relatos sobre esses seres. Movimentação noturna, evitação de confronto direto na maioria das vezes, assédio indireto.
e, mais notavelmente, o que parecia ser uma presença estratégica ao redor da atividade humana. Coisas muito familiares para qualquer um que já se aprofundou nos encontros modernos com o pé grande, mas o padrão ainda não acabou. Como você está prestes a ver. Tudo isso me deixou curioso sobre como esses seres aparecem em outras culturas antigas, ainda mais distantes da América do Norte. Então eu segui a trilha pelo Pacífico, pelas Ilhas Salomão e entrevistei testemunhas. As Ilhas Salomão são particularmente interessantes porque não trazem apenas tradições orais antigas passadas de forma vaga. Na verdade, nós temos documentação ocidental antiga, ligada a lugares e pessoas específicas. No final dos anos 1800, por exemplo, um oficial naval britânico chamado H.B. Guppy passou anos nas Ilhas Salomão. Enquanto ele estava lá, chefes locais lhe contaram sobre homens selvagens vivendo nas florestas do interior, não animais, mas, mais uma vez, homens selvagens. E de forma assustadora. Semelhante às outras culturas que exploramos, os nativos das Ilhas Salomão descreveram seres humanoides cobertos de pelos que evitavam as aldeias. Eles viviam em terrenos montanhosos e de selva e eram muito perigosos de se aproximar. Agora, H.B. Guppy era um cara preciso. Ele não apenas registrou essas histórias, ele anotou locais específicos, nomeou ilhas em particular, e até documentou relatos de um desses seres sendo capturado e depois escapando. Mas o que realmente reflete o fenômeno do pé grande de hoje é como tudo isso foi interpretado na época. Isso deve estar ficando bem familiar. Neste ponto, os moradores locais eram muito claros sobre com o que estavam lidando, algo parecido com um humano, mas não exatamente humano. É um bem grande que também pode se tornar invisível. Eles conseguem carregar até troncos muito pesados e derrubar árvores e todas essas coisas assim. Até os humanos, eles conseguem carregar humanos com suas bolsas e levá-los para as montanhas, aqueles mantos bem íngremes. Os europeus, por outro lado, quase imediatamente tentaram menosprezar essas histórias. Eles supuseram que os nativos falavam de algum macaco desconhecido ou animal identificado erroneamente. A mesma tensão que vemos hoje, aliás, pessoas que vivenciaram, eu incluso, insistindo que isso não é vida selvagem comum. Bem, pessoas de fora e acadêmicos de poltrona insistem que tem que ser. É uma batalha constante. Mas quando se trata das Ilhas Salomão, aqui está a pá de cal nesse pensamento desdenhoso. As antigas culturas melanésias nem sequer conheciam ou acreditavam em símios antropóides, isso simplesmente não fazia parte da visão de mundo deles. No que eles realmente acreditavam e observavam eram pessoas selvagens, seres que se pareciam bastante com humanos, viviam isolados e ocupavam partes proibidas da floresta. Essa distinção é muito importante, porque mais uma vez estamos vendo esse padrão consistente surgindo de forma independente, algo desconfortavelmente próximo de nós. Neste ponto, só a disseminação geográfica já era impressionante. Mas havia um detalhe escondido nas tradições da América Central que ligava tudo de uma forma realmente intrigante e assustadora. Pés virados para trás e a arte de desaparecer. Na América Central existe um ser conhecido como Sisimitti. Variações dessa história aparecem em Belize, Honduras, Guatemala e Nicarágua. Esse ser é descrito como alto, coberto de pelos e incrivelmente forte. Nas tradições maias e da América Central, o Sisimitti é tratado como uma criatura perigosa da selva. Sendo algo físico que vive em cavernas, ronda a selva e às vezes sequestra pessoas que se aventuram demais na mata. Os primeiros cronistas espanhóis registraram o medo indígena desses seres da mesma forma que registraram o medo de onças ou de tribos hostis. Não como mitologia, mas como uma ameaça real que ocupava um território específico. Mas aqui está o detalhe que realmente me deixou paralisado. Os nativos todos diziam que essa criatura tinha os pés voltados para trás, não como alguma peculiaridade ou deformidade aleatória, mas de propósito. A ideia era que, se você tentasse seguir seus rastros, acabaria indo na direção errada. Agora pense nisso por um momento.
Se você leva a coisa dos pés para trás ao pé da letra ou não, o ponto é o mesmo. Os antigos estavam descrevendo o fracasso em rastrear como uma característica, não como um acidente. Eles estavam basicamente dizendo: você acha que consegue seguir essa coisa? Boa sorte! Isso foi feito para te fazer fracassar. E é aqui que fica interessante, porque pés virados para trás podem ser uma característica literal em algumas tradições, mas também pode ser uma forma de descrever algo que todo rastreador de estação entende. Quando uma trilha começa a não fazer sentido, você começa a duvidar dos seus próprios olhos, começa a andar em círculos, começa a questionar a direção, começa a se perguntar se talvez o animal voltou pelo mesmo caminho, subiu, pulou ou se escondeu em algum lugar. De algum jeito. Essas são algumas das pegadas dos pequenos que estão aqui. Eu volto aqui hoje, faço esses moldes, dou a volta nesse arbusto aqui, vejo o que está acontecendo aqui. Ah, sim, bem longe. Ali ele desceu. Ah, droga, ele desceu, subiu de novo, bola. Olha isso. Você está subindo a estrada, descendo a estrada. Ou talvez você só esteja deixando passar algo óbvio. Ouço os galhos estalando e tal. Ah, aí está. Você não só perde a trilha própria trilha começa a brincar com você. E não é interessante que é assim que muitas histórias modernas de busca pelo pé grande soam, mesmo quando são contadas por pessoas que sabem o que estão fazendo? A frustração não é: eu não consegui encontrar pegadas. A frustração é: as pegadas estavam lá e então a própria realidade parou de se comportar normalmente. Sem continuação, sem rota de saída, sem explicação lógica, apenas um corte limpo. Como se essa coisa tivesse simplesmente sumido, o que pode ocorrer segundo evidências muito convincentes que já vi. Ou simplesmente se moveu de uma forma que não deixa as evidências que você esperava. E quando você percebe que culturas antigas já descreviam esse mesmo problema de rastreamento, às vezes através da imagem de pés virados para trás, então as histórias modernas de trilhas do pé grande terminando abruptamente. Não parecem mais anomalias aleatórias, parecem parte do manual de regras, do qual a maioria das páginas ainda está escondida de nós. Basicamente, as culturas antigas não estavam apenas descrevendo como esses seres se parecem, elas também estavam descrevendo como eles evitam ser rastreados. E, uma vez que você percebe isso, começa a ver o mesmo tema surgindo repetidas vezes. Em outras partes da Amazônia, a tradição antiga fala de uma criatura parecida com o pé grande chamada Mapinguari, que também é conhecida por deixar rastros enganosos. As tradições aborígenes australianas descrevem homens selvagens peludos cujas pegadas confundem os rastreadores. Até mesmo em partes da Ásia, há relatos de homens selvagens deixando trilhas estranhas ou invertidas. Não é exatamente universal, mas definitivamente é recorrente. Com tudo isso em mente, de repente a pesquisa moderna sobre o pé grande começa a se alinhar com a sabedoria antiga de uma forma difícil de ignorar. Pegadas que de repente desaparecem na neve, no meio de um campo aberto, sem nenhum sinal de para onde a criatura foi. Registros térmicos sem nada visível ou algo que parece uma onda de calor cintilante e em movimento, movimentos no limite da percepção, pedras sendo atiradas em vez de confronto direto. Veja, o que as culturas antigas ao redor do mundo estavam descrevendo não era apenas uma criatura que se esconde, elas estavam descrevendo algo que evita ativamente as pessoas, algo que engana, algo que interage de forma indireta com inteligência. Não é um comportamento animal aleatório, é estratégia e intenção. Esse é o ponto, pessoal, onde realmente começou a me impactar. Pesquisadores modernos estão tendo dificuldade para entender algo que as culturas antigas já reconheciam. Esses seres não querem ser rastreados, não querem ser encontrados, e eles vêm aperfeiçoando isso
há muito tempo. Quando isso fez sentido para mim, havia um último fio histórico que conectava tudo, e ele vem da terra onde a vida humana moderna nasceu, a África. Existe um lugar onde o conhecimento indígena sobre seres da floresta já foi ridicularizado, até que a ciência alcançou esse conhecimento quando o saber local foi comprovado como correto. A África adiciona uma peça a esse quebra-cabeça do pé grande que é impossível de ignorar, especialmente se você se importa com credibilidade. Na África Oriental, tanto os povos indígenas quanto observadores europeus relataram encontros com pequenos humanoides eretos e cobertos de pelos chamados agogwe, que não eram gorilas nem chimpanzés. Eles foram descritos como bípedes, com forma humana e extremamente evasivos. Tradições semelhantes existem em Madagascar, onde seres da floresta chamados calanouro eram temidos como verdadeiros habitantes das áreas selvagens, capazes de causar danos físicos. Como era de se esperar, essas histórias são frequentemente descartadas hoje em dia como contos de fadas. Mas essa não é a primeira vez que esse tipo de descrédito foi injustamente direcionado aos povos indígenas. Por gerações, pessoas que viviam nas florestas da África Central e Ocidental contaram aos europeus visitantes sobre grandes e poderosos seres da floresta, cobertos de pelos, perigosos, que viviam em lugares onde os humanos não iam. E claro, os primeiros exploradores simplesmente descartaram isso como superstição ou exagero dos nativos. Apenas histórias de moradores locais não científicos que não entendiam de taxonomia. Mas acontece que esses não eram apenas mitos antigos, porque foi nessa época que as criaturas que os nativos vinham descrevendo foram oficialmente documentadas. Guerrilheiros e as chamadas mentes científicas que faziam o desprezo. Antes de os gorilas finalmente serem oficialmente reconhecidos, eles não estavam apenas descartando mitos antigos, estavam ignorando observações detalhadas, registradas tão recentemente quanto no século XIX e início do século XX. De repente, o que havia sido descartado como folclore acabou sendo uma descrição precisa de uma criatura que a biologia ocidental simplesmente ainda não tinha descoberto. E essa percepção é importante porque revela um padrão que ainda parece estar se repetindo hoje em dia. Povos indígenas descrevem algo real que eles observaram e com o qual interagiram em seu ambiente. Pessoas de fora presumem que deve ser um mito. Então, anos depois, a ciência alcança e percebe que os indígenas estavam certos o tempo todo. Então, quando comunidades africanas antigas e modernas descrevem esses pequenos humanoides cobertos de pelos, esses seres da floresta que andam eretos e não se encaixam perfeitamente nos primatas conhecidos, isso levanta uma pergunta desconfortável. Será que estamos cometendo o mesmo erro hoje? Depois que você aceita que o conhecimento indígena chegou aos gorilas, antes da ciência ocidental, fica muito mais difícil simplesmente descartar todo o resto. Então, voltando à compreensão antiga e moderna do pé grande. Só para recapitular, até esse ponto, eu tinha material da América do Norte, da China Antiga, da Austrália, das Ilhas do Pacífico, da América Central e da África. Culturas separadas por oceanos literais e milhares de anos, sem mitologia compartilhada entre elas e sem narrativa coordenada. Ainda assim, todas elas descrevem basicamente a mesma coisa: seres humanoides grandes, poderosos, elusivos e cobertos de pelos, vivendo fora das nossas sociedades. Mas eu ainda não tinha terminado de aprender com o passado. Ainda assim, o padrão começa a ficar claro. A essa altura, pessoal, a investigação já não parecia mais uma pesquisa. Cada cultura claramente estava me dando uma peça diferente do mesmo quebra-cabeça. Não eram detalhes idênticos, mas as mesmas características centrais, se repetindo várias e várias vezes. Os mesmos seres ocupando aquela estranha fronteira entre a civilização humana e a natureza selvagem. Eu me sinto quase envergonhado de repetir isso de novo a essa altura, mas vou fazer mesmo assim. Essas culturas antigas não estavam descrevendo um macaco desconhecido, elas estavam descrevendo um paralelo, pessoas. Agora, olha, eu entendo o porquê.
A hipótese do macaco não descoberto é confortável para as pessoas que tentam entender o que é o Sasquatch. Isso mantém tudo organizado dentro da caixa da biologia, mas o problema é que o comportamento dos animais não corresponde ao que os antigos descreviam. Os animais não apresentam um padrão global de serem tratados como pessoas, e os animais não geram repetidamente as mesmas anomalias bizarras de rastreamento em culturas e ambientes totalmente diferentes. Se isso fosse apenas algum macaco esquivo e desconhecido, e nada mais, você esperaria um perfil animal consistente, trilhas normais, mortes normais, locais de toca normais e consistentes, uma população normal e rastreável. Em vez disso, o que você vê repetidamente é uma inteligência construída em torno da evasão. Seres que observam, muitas vezes sem serem vistos. Uma presença que se revela apenas o suficiente para ser sentida, mas depois recua. Não é assim que ursos e lobos se comportam, e também não é assim que primatas conhecidos se comportam. É assim que um forasteiro inteligente se comporta. Então veja, quando culturas antigas descrevem esses seres como outro povo, isso não é apenas linguagem poética ou metafórica. Pode ser simplesmente a classificação mais precisa que alguém já deu a esses seres. E, sinceramente, para mim, isso explica muita coisa. Isso explica por que não há corpos oficialmente reconhecidos, porque os encontros parecem deliberados. Porque Sasquatch claramente existe com base no enorme corpo de evidências e ainda assim não parece se integrar ao ecossistema, do jeito que, por exemplo, ursos ou lobos fazem. Porque eles frequentemente jogam pedras em vez de atacar diretamente. Eu mesmo já passei por isso, assim como muitos de vocês, porque eles enganam rastreadores com tanta facilidade e frequência, porque eles permanecem à margem da percepção humana. Veja, isso não é vida selvagem aleatória. Isso é algo que gerencia ativamente sua exposição a nós. E essa percepção muda tudo. Porque é aí que a questão do pé grande deixa de ser onde está o corpo e se torna algo muito mais perturbador. Como uma população humanoide inteligente, mas primitiva, consegue evitar a sociedade humana por milhares de anos? Minha resposta atual tende para o paranormal, o interdimensional, aquele tipo de explicação que faz os críticos de sofá revirarem os olhos, pelo menos até verem seu primeiro orbe. Isso não é um problema de biologia, é um problema de comportamento, e as culturas antigas já nos deram a resposta. Considerações finais. Eu não comecei essa jornada acreditando nessas ideias malucas. Eu comecei com pegadas, com filmagens, com evidências físicas. Eu queria biologia, queria algo concreto que se encaixasse direitinho na caixa que eu tinha construído na minha mente, algo que eu pudesse medir e catalogar. Mas quanto mais eu me aprofundava nesse lado físico, mais eu continuava esbarrando em uma parede. Pegadas que simplesmente terminam, encontros que parecem intencionais, evidências que ficam ali só o tempo suficiente para serem notadas e depois desaparecem de alguma forma. E foi isso que me levou ao que este vídeo abordou. Conhecimentos antigos se alinhando com anomalias modernas de uma forma que, pelo menos para mim, eu não esperava. Eu não abandonei a ciência nem as evidências físicas. A ciência e as evidências físicas me trouxeram até aqui. Elas me levaram para a história e foi lá que eu aprendi. O que acabei de compartilhar com vocês é que por milhares de anos, seres humanos ao redor do mundo vêm dizendo a mesma coisa em diferentes idiomas. Existem outros por aí. Eles se parecem conosco, mas são diferentes, vivem separados. E esse conhecimento não veio dos livros, veio da experiência, e talvez essa seja a parte mais desconfortável de tudo isso. Por quê? Se eles estavam certos, o pé grande não é apenas um mistério esperando para ser resolvido. É uma presença que esteve aqui o tempo todo, observando, evitando e esperando que aqueles de nós com a mente aberta finalmente entendam.
Então, o que vocês acham de tudo isso, pessoal? Será que a história pode realmente revelar o segredo do pé grande para nós? Me parece que sim, e já revelou. Mas, como sempre, eu adoraria ouvir os pensamentos, teorias, reflexões e experiências de vocês sobre esse tema bizarro e intrigante do Sasquatch. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no Cabana na Floresta. E se quiser me apoiar ainda mais nessa pesquisa contínua, considere se inscrever no meu Patreon, onde você terá acesso exclusivo a mim, além de benefícios e conteúdos exclusivos. Mas sem pressão, eu só agradeço a todos vocês por estarem aqui e espero ver todos vocês no próximo vídeo.